Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Para mim sempre um prazer, uma alegria estar nessa igreja. Foi aqui nessa igreja que Deus me concedeu a bênção, de conhecer a Lucinéia. E há 26 anos e meio quase, dia 20 de dezembro próximo, 27 anos de casados, nós vamos para 27 anos de casados. E foi aqui que Deus me abençoou, foi aqui que eu a conheci. E motivo de alegria também, essa igreja é uma igreja que foi uma parceira do meu tempo de seminário, uma igreja que me ajudou, uma igreja que contribuiu também com o meu período de estudo no seminário, no SPBC Extensão, na época Extensão ainda, Então, a minha gratidão a essa igreja, que foi uma parceira, do meu período de estudo. A minha gratidão a essa igreja, gratidão ao reverendo Luiz Carlos também pelo convite, aqui pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo de 1 a 10. Muito interessante pensar no livro de Deuteronômio, A gente fala da repetição das leis, Deuteros, Repetição, nomos, lei. Então, Deuteronômio, repetição das leis. Essa é uma pedagogia interessante. A lei da repetição é uma lei interessante da didática, do aprendizado, Nosso Deus, o Deus que repete, relembra aquilo que Ele fez na vida do seu povo. Vamos ler então a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8. Eu peço que você acompanhe em sua Bíblia, eu vou ler o texto, versículo 1 até o versículo 10 para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Reverendo Luiz Carlos, ore ao Senhor nesse momento, querido.
Nosso Deus amado, nós te somos gratos pela tua palavra, Senhor Deus, especialmente as oportunidades que o Senhor tem dado a nós de ouvi-la. E nessa noite queremos colocar diante do Senhor, teu servo, o reverendo Sidney, como instrumento, como mensageiro do Senhor, para ministrar a tua palavra aos nossos corações. Fala, ó Deus, a cada coração nesta noite, cumprindo o teu propósito de cada vida, ó Deus, e sobretudo glorificando o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus libertou o seu povo do Egito, como diz a Escritura, com mão poderosa e braço estendido. Pela manifestação do poder de Deus, do seu juízo, Deus, de maneira poderosa, intervindo, alcançando o seu povo, libertando o seu povo do cativeiro do Egito. O povo de Deus vivia oprimido, humilhado, envergonhado. E eles começaram a clamar o Senhor. E o Senhor os libertou do Egito. Deus tira o seu povo do Egito. E Deus faz o seu povo peregrinar. Começa então uma marcha em direção à liberdade. Para uma terra que mana leite e mel. Uma terra fértil. Uma terra abundante. Uma terra abençoada que Deus havia prometido para o seu povo. O povo de Israel saiu com grande alegria, saiu peregrinando em direção à liberdade tão almejada, a liberdade tão desejada. Mas de repente, o povo de Israel se depara diante de uma situação intransponível. Eles se encontram diante do Mar Vermelho. E quando você estuda um pouco a geografia daquele tempo, algo muito interessante que talvez você não saiba. Quando o povo chega diante do Mar Vermelho, percebe que estão diante de como um beco sem saída. Porque de um lado eles tinham um monte chamado Pi-Hairote. Pi-Hairote, na verdade, era uma cordilheira de rochas intransponível. Não tinha como passar. De outro lado, atrás deles, eles tinham então o exército de Faraó, muito bem equipado, preparado, com os seus cavaleiros, pronto para cometer uma carnificina, um genocídio e destruir todo o povo de Deus. De outro lado, eles tinham também à sua frente o Mar Vermelho. Esse povo então estava numa condição de encurralados. Como agora eles poderiam enfrentar essa situação? Na verdade, queridos, diante dessa situação, somente e tão somente pelo poder de Deus, o livramento que vem do alto, o livramento que vem da parte de Deus, a providência especial de Deus sobre o seu povo, poderia dar-lhes a verdadeira liberdade tão almejada, tão desejada. O povo de Israel peregrinou durante 40 anos pelo deserto. 4 décadas peregrinando. E talvez você imagine que fosse muito distante, do Egito até a terra de Canaã. Mas é interessante, porque a distância entre o Egito e Canaã, aproximadamente 500 quilômetros. Mas a pergunta que levantamos é, se o povo de Israel não estava tão longe de Canaã, porque em caminhada, em procissão, em peregrinação, eles levariam talvez 40 dias. 40 dias caminhando 12,5 km por dia, eles completariam aproximadamente 500 quilômetros, numa matemática bem rápida para a gente pensar. A pergunta é, por que então o povo de Israel, que poderia chegar na terra da promessa mais ou menos em 40 dias, eles levam então 4 décadas, 40 anos. E quando você estuda a geografia dessa história, você vai perceber que eles estavam andando em círculos. Deus fez o povo andar em círculo 40 anos, peregrinando no deserto. A pergunta é, o que Deus queria com isso?
Por que peregrinar 40 anos no deserto? Um lugar difícil de sobreviver. Não dá para plantar, pouca comida, escassez de água, escassez de alimento. O que Deus queria com o povo de Israel, rodando em círculos 40 anos. O que podemos pensar sobre isso? Por que Deus fez isso? E nós vamos aprender, queridos, à luz da palavra de Deus, que o deserto, na verdade, é a grande escola de Deus para o seu povo. O deserto é a escola de Deus para o seu povo. É o lugar onde Deus está moldando a nossa vida. É o lugar onde Deus está trabalhando em nossa vida. Quando estamos em tempos de deserto, quando temos que viver no deserto. E de fato não existe nenhum povo que seja de Deus, que não precise do deserto. Não existe um crente que não precise do deserto de Deus na vida dele. O deserto é um lugar difícil. Durante o dia, o sol é de rachar, extremamente desgastante, muito calor. E à noite faz muito frio. Sem falar os animais peçonhentos, como escorpiões e cobras, que normalmente surgem ali como uma ameaça à vida e à existência. Porém, aprendemos que não existe um só filho de Deus que não precise do deserto de Deus. O deserto é a escola de Deus para a nossa caminhada neste mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 1, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja o que o texto diz. Jesus Cristo, o Filho Salvador, o Filho de Deus, aquele que é perfeito, aquele que não tinha a cobiça em seu coração, ele era santo, ele era puro, ele era perfeito. Mas Jesus foi levado para o deserto. Porque Deus tem que nos levar para o deserto, queridos. Nós precisamos do deserto. E eu quero pensar com vocês nessa noite sobre esse texto aqui, sobre os propósitos de Deus ao guiar o seu povo para o deserto. Os propósitos de Deus ao guiar o seu povo para o deserto. E nós queremos compartilhar algumas considerações importantes aqui acerca desse tema. Quais são os propósitos de Deus ao guiar o seu povo para o deserto? Primeiro, o primeiro propósito de Deus no deserto é que no deserto Deus revela o estado espiritual dos crentes. É muito importante entendermos que Deus conduziu propositadamente o seu povo para o deserto por 40 anos. Poderia ser 40 dias, mas Deus leva esse povo 40 anos para o deserto. E ali Deus queria, de fato, mostrar quem era esse povo. Deus queria revelar o estado espiritual do povo de Israel. Não é para Deus conhecer o estado espiritual do povo. Deus conhece o estado espiritual do povo. Mas é para Deus, na verdade, mostrar para o próprio povo qual é a condição espiritual deles. Quem eles eram verdadeiramente. Deus estava querendo mostrar para os seus filhos. Deus queria mostrar para o povo de Israel. Olha, vejam quem vocês são. Deus queria revelar o estado do coração deles. E mostrar que existem fraquezas a serem vencidas. Existem medos a serem enfrentados. Existem pecados que precisam ser superados e vencidos. Se Deus está levando você para o deserto, Ele quer ensinar para você. Ele quer mostrar para você qual é o estado do seu coração. É na aflição, são nas lágrimas, é na dureza, são nas provações que Deus revela o estado do nosso coração. Na verdade, Deus tem dois propósitos específicos quando Ele nos prova. Primeiro eu digo que é um propósito, que a gente diz que é um propósito progressivo. E por que a provação é um processo progressivo? Porque Deus está burilando, Deus está moldando, Deus está testando a nossa fé, Deus está amadurecendo a nossa fé. E amadurecimento da fé não é nada imediato, não é nada instantâneo, não acontece do dia para a noite, querido.
Nós amadurecemos na fé à medida que Deus nos leva para o deserto. É lá que Ele vai então amadurecer a nossa fé. Fé autêntica, ela tem que passar pelo teste. Fé autêntica, ela tem que ser trabalhada por Deus no nosso coração. Isso demanda tempo. Isso não acontece do dia para a noite. Deus está constantemente, pela providência dEle, trabalhando em nosso coração. Deus está revelando o estado espiritual que nós nos encontramos quando Ele nos prova. Então, o propósito de Deus no processo do deserto é amadurecer a nossa fé. Mas existe um propósito imediato de Deus. Porque o propósito imediato de Deus, quando nos leva para o deserto, é verdadeiramente mostrar como nós estamos espiritualmente. Você quer conhecer uma pessoa, o nível da espiritualidade dela? É quando Deus coloca ele no deserto. É quando Deus envia provações difíceis à vida dele. Você conhece melhor essa pessoa. Quando Deus, então, leva para o deserto, Deus extrai, Deus revela quem é quem no meio do povo de Deus. Como estamos espiritualmente. É no deserto que a fé nossa é testada no máximo grau. As provações têm esse propósito. A provação, ela é um raio-x do nosso estado espiritual. Deus revela quem nós somos. E quão fracos, às vezes, nós nos revelamos quando Deus nos prova. Porque é isso que Ele faz com você. Ele revela para você. Porque você não conhece bem o seu coração. Você acha que conhece. Mas quem conhece você de fato é o Senhor. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe a medida do deserto que você precisa ir. E Ele vai levar você para lá. Porque Ele quer então mostrar para você o estado espiritual da sua alma. Quando leva você para o deserto. E é interessante porque o próprio Deus diz isso no texto. Ele te levou para o deserto para que mostrar o que estava no teu coração. Versículo 2 aí. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja que a provação, Deus está testando, Deus está revelando quem é você de fato, espiritualmente. É na provação que você conhece se a fé é autêntica. Uma pessoa pode cantar a fé, uma pessoa pode orar sobre a fé, uma pessoa pode verbalizar a sua fé teologicamente. Mas é na hora que Deus pressiona, que Deus aperta, que você conhece se a pessoa tem uma fé que é autêntica diante dele. É isso que Deus faz conosco. Quando Deus nos envia provações difíceis, que podemos então conhecer melhor o estado do nosso coração. Quando Deus então envia o fogo sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, o fogo que tem que purificar, o fogo que tem que limpar as impurezas do nosso coração, como diz em Provérbios 25, versículo 4, o Senhor tira da prata a escória. Provérbios 25, versículo 4. Ele tira da prata a sujeira. Quando Deus coloca o fogo, quanto mais fogo você coloca na prata, as impurezas são eliminadas e a prata fica mais reluzente, mais pura. Quanto mais fogo Deus coloca, mais Deus revela quem é você. Ele vai separar quem é dele e quem não é dele no fogo. É no deserto que Deus mostra o seu coração, quem você realmente é. Quantas vezes é fácil, irmãos, dizer louvado seja Deus, bendito seja Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus tem me abençoado, como Deus tem me agraciado. É tão fácil dizer isso. Até o ímpio diz, até o descrente diz, por exemplo, nossa, como Deus tem me abençoado, graças a Deus, que bênção, a pessoa diz. Deus é bom demais, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, como Deus é fiel. É tão fácil dizer isso. Mas e quando Deus nos prova? Quem tem coragem para dizer, Deus é justo, Deus é fiel,
Deus cumpre a sua palavra. Deus é tremendo. Deus cumpre os seus desígnios. Deus reina absolutamente. Deus é incompreensível, ainda que conhecível. Eu preciso conhecer Deus, mas eu não consigo compreender Deus. Mas mesmo assim, eu confio. Mesmo que eu não consiga mudar o desígnio de Deus, eu preciso confiar que tudo que Deus faz, Ele tem um bom propósito. Mesmo que eu não compreenda os desígnios dEle. Alguns desígnios de Deus, eu posso dizer: Senhor, eu não compreendo o que Tu queres fazer, mas eu confio no Teu desígnio. O Teu desígnio é bom. O Teu desígnio é justo. O Teu desígnio é santo. Ainda que misterioso, em algumas situações, pela providência dEle, que por vezes pode ser misteriosa aos nossos olhos, Deus nos leva para o deserto, queridos, para revelar o estado espiritual dos crentes. Deus diz: eu levei vocês para o deserto por 40 anos para saber o que estava no coração de vocês. Deus está moldando o nosso coração. Deus está trabalhando em nós constantemente. E como diz o apóstolo Pedro: não estranheis o fogo ardente entre vós, destinado a provar-vos. Não estranhe isso. Por que Pedro diz: não estranhe o fogo ardente? Porque o crente deve esperar o deserto. Não pense que o deserto não chega. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, eu preciso do deserto de Deus. Você precisa do deserto de Deus na sua vida. É no deserto que Deus revela o estado do nosso coração. Um segundo propósito também, queridos, de Deus guiar o seu povo para o deserto, é que no deserto, queridos, nós aprendemos a depender mais de Deus. No deserto nós aprendemos a depender mais de Deus. E o texto aqui é muito interessante, porque Deus está dizendo para o povo: vocês precisam aprender a confiar muito mais em mim, naquilo que vocês não podem ver, daquilo que vocês não têm em mãos. No deserto é pouca água, é pouca comida, a escassez de tudo, há tantos perigos. E no deserto Deus está ensinando a aprender a desenvolver essa dependência maior de Deus, a confiar mais nos recursos de Deus do que nos meus recursos pessoais. Porque nós temos uma tendência carnal de confiar nos nossos próprios recursos. Nós pensamos que a nossa sabedoria, nossa hipótese, ou a nossa possível sabedoria, ela vai resolver tudo. Nós achamos que os nossos recursos, eles são inesgotáveis. A gente confia demais em coisas que nós não podemos confiar. Confiamos muito no nosso dinheiro. Confiamos demais nos nossos bens materiais. Confiamos demais no nosso trabalho, no nosso salário. Nós imaginamos que nunca seca. Nós imaginamos que é uma fonte que vai continuar sempre. Mas Deus pode fazer secar qualquer fonte de prudência humana. Os recursos humanos podem se esgotar de um dia para o outro. A vida de Jó revelou isso. De um dia para o outro, tudo se foi. 10 filhos, riquezas, bens materiais, tudo Jó viu virar fumaça. Num único dia, ele perdeu tudo. E é interessante, porque Deus faz a fonte dos recursos materiais se esgotar. Ele diz no texto: eu deixei você ter fome. Eu deixei você ter fome. Quantas vezes a gente percebe que aperta de uma forma ou de outra? O aperto de Deus, uma enfermidade, um conflito na família, uma dificuldade financeira, Deus deixa, Deus tira algumas coisas de nós, para nós dependermos e aprendermos a depender mais dEle. Ele é Senhor de tudo que temos e tudo que somos. Nós temos que aprender a confiar mais no recurso de Deus e não nos nossos supostos recursos infindáveis. Podemos passar por dificuldade, podemos ter fome, podemos ter dificuldades na vida, mas Deus mostra, queridos, que os recursos humanos podem faltar em algum momento. Quantas pessoas têm bons recursos financeiros, mas não têm saúde? Quantas pessoas têm a despensa cheia de alimento,
mas não podem comer. Às vezes, quando eu oro, a minha oração é muito repetida nesse sentido. Deus, obrigado pelo alimento. Mas não é somente pelo alimento. Obrigado pela saúde para comer o alimento. Há muitos com despensa cheia, mas não podem comer o alimento. Talvez confiaram demais nos seus próprios recursos. Porque tudo passa, queridos. E tudo se esvai rapidamente na nossa vida. Portanto, Deus está mostrando que devemos ser mais dependentes dos recursos dele. Deus estava chamando a atenção do seu povo para deixar de confiar nos recursos materiais e enxergar necessidades espirituais. Preste atenção nisso, eu vou repetir novamente. Deus estava chamando a atenção do seu povo para deixar de confiar demais nos recursos materiais e enxergar as necessidades espirituais. Veja que ele diz no texto: deixou você ter fome, para você lembrar que não só de pão viverá o homem. É isso que ele está dizendo. Ou seja, não confie naquilo que você tem. Não confie naquilo que você tem, querido. Não é nenhum problema ter recursos. Algo que temos que compreender é que a providência divina não exclui a prudência humana. Eu posso ter um bom plano de saúde. Eu posso ter um seguro de vida. Eu posso almejar e ter um bom salário. Não é pecado isso. Recursos materiais não é pecado em si. O problema é quando as pessoas fazem desses recursos um pequeno Deus que ela cultua. Cuidado para você não cultuar esses pequenos deuses falsos que se levantam dentro do coração. Confiar demais nos recursos que você tem. Porque por mais que Deus tenha me agraciado e me abençoado, eu não posso confiar nesses recursos. Eu tenho que sempre confiar mais na providência dele. Porque toda a minha prudência não é nada diante da providência daquele que dispõe todas as coisas, daquele que coloca diante de mim todos os recursos, aquele que pode fazer sair água da rocha. Quando parece que não tem mais jeito, ele faz sair água da rocha. Ele faz chover o maná do céu, porque ele é Deus. Eu preciso confiar mais na providência divina. Portanto, queridos, pensando sobre esse, que é um dos propósitos de Deus em guiar o seu povo para o deserto, é que nesse deserto, se Deus nos leva para lá, é que Deus quer nos ensinar a aprender a depender mais dele. É viver mais confiado naquilo que não temos do que aquilo que nós temos. Aprenda a confiar mais naquilo que você não vê do que aquilo que você vê. Aprenda a confiar mais naquilo que você não vê do que naquilo que você vê. Daquilo que você talvez não possa observar, mas você pode confiar. Isso é fé, é entregar ao Senhor todo o meu recurso. Está aqui, Senhor, não é meu, é teu. Eu sou um mero administrador, um mordomo temporário dos recursos que são teus, Senhor. E na Bíblia tem uma história muito interessante. A vida do rei Asa, rei de Judá. A Bíblia diz que o rei Asa, ele adoeceu gravemente, ele ficou enfermo. E a Bíblia registra algo muito interessante. Porque o rei Asa, rei de Judá, diz a Bíblia que ele confiou nos médicos. Olha que interessante isso aqui. Não é problema fazer o exame. É devido fazer o exame. Não é problema consultar um bom médico da sua confiança. Não é problema fazer os exames. Não é problema tomar os remédios. Mas o problema do rei Asa é que ele confiou somente nos médicos. Ele esperou tudo dos médicos. Ele não esperou nada de Deus. Entenda isso. Ele esperou tudo dos médicos, mas não esperou nada de Deus. Isso é muito perigoso. Quando você espera demais dos homens, quando você espera demais da ciência, mas você deixa de confiar e clamar aquele que pode fazer mais, aquele que pode fazer além, que os homens não podem fazer. Isso foi fatal na vida do rei Asa. Confiou somente nos médicos. Não confie somente nos recursos que você tem. Não confie no carro que você tem. Não confie no dinheiro que você tem. Não confie nos recursos que você tem. Confie no Senhor.
Porque Ele pode livrar você quando você precisar do dia mau. É Ele que vai dar o livramento para você. E só Ele pode dar o livramento para você. Foi fatal na vida do rei Asa. A morte chegou para alguém que confiou somente nos seus recursos. Confie mais na palavra de Deus do que nos recursos humanos. Confie mais na providência divina do que na prudência humana. Como a gente acha que pode controlar as coisas? Como a gente acha o ledo engano de achar que eu tenho um controle, que eu tenho um domínio. E Deus está dizendo, ai daquele que confia nos seus próprios recursos e não depende da minha providência. Eu devo ser prudente, eu devo ter cautela, mas eu preciso confiar na providência divina. Só a providência divina pode fazer por você o que a tua providência e os teus recursos nunca vão fazer por você, a não ser a providência graciosa de Deus e misericordiosa. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Eu preciso pensar, Deus me leva para o deserto, porque Deus quer me fazer mais dependente dEle, eu preciso depender mais dEle. É por isso que eu preciso do deserto. Você precisa do deserto. Nós precisamos do deserto de Deus, porque lá Deus nos faz ser mais dependentes dEle. Ou nós desesperamos, ou nós vamos aos pés do Senhor e vamos depender dEle. Um terceiro propósito de Deus nos levar para e nos guiar para o deserto e levar o seu povo, ou levar você para o deserto, é que no deserto somos agraciados com os milagres de Deus. O deserto é onde nós podemos constatar que Deus é Deus, que Deus age de maneira poderosa. Ele fez na vida do povo de Israel. Olha no capítulo 8, verso 16. Olha o verso 16 do capítulo 8 de Deuteronômio, que no deserto te sustentou com maná. E você que conhece a história do Antigo Testamento, a história do povo que foi liberto do Egito, povo de Israel, durante 40 anos, Deus fez chover maná sobre o seu povo. 40 anos, Deus fez cair o maná do céu, era recolhido todo dia e colocado dentro das suas tendas, e guardado, e recolhido diariamente. Nada podia deixar para amanhã, é recolher apenas aquilo que era essencial, recolher o maná apenas naquele dia, porque era o milagre de Deus sobre a vida do seu povo. Mais de 1 milhão de israelitas comendo maná durante 40 anos, Deus revelando que Ele é Deus, porque no deserto nós podemos contemplar o milagre de Deus. É no deserto que Deus revela quem Ele é, o poder dEle. E Paulo diz, e o Senhor diz para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você diz, não há mais o que fazer, e Deus vai intervir, e Deus pode fazer o que fez na vida do povo de Israel, sustentando esse povo. Esse povo não, de hipótese alguma, merecia maná do céu 40 anos. Deus não tinha que fazer chover maná. Deus tinha que fazer chover brasa de fogo sobre esse povo. Povo duro a serviço, rebelde, ingrato, murmurador. Mas mesmo assim Deus derrama maná. E é interessante, irmãos. Deus está derramando todo dia sobre as nossas vidas bênçãos. Somos nós que não percebemos. Somos nós que não reconhecemos que Deus está todo dia derramando bênçãos sobre nós. Nós não merecemos. Por isso que Deus dá sempre mais do que eu mereço e além do que eu peço. Entenda isso. Deus sempre vai te dar mais do que você merece, além do que você pede, porque a misericórdia dele se renova todo dia com um milagre sobre nós. Olha que interessante. Como nós somos ingratos. Se eu perguntar para todos aqui, quem ontem orou dizendo, Deus, me dá vida no dia de amanhã? Hoje é dia, ontem podia ter orado, hoje é 6 de junho, 6 de julho. Dia 7 de julho, Senhor, eu quero estar vivo amanhã, Deus, me dá vida amanhã. Quem pediu para estar vivo hoje? Mas Deus te trouxe aqui, Deus te deu vida.
Deus te dá vida, respiração e tudo mais, como Paulo diz em Atos capítulo 17. É Deus que sustenta você, é Deus que guarda você, é Deus que livra você. São os milagres do Senhor na nossa vida, e a gente não percebe que Deus está fazendo. A gente sempre quer mais, mas não é grato pelo muito que Ele já tem dado. Quão ingratos nós somos diante de Deus, porque Ele continua a abençoar, não por causa de nós, irmãos, apesar de nós. Entenda isso. Ele abençoa você e eu, não é por causa de nós, é apesar de nós. É por causa de Cristo que Ele nos abençoa. É em Cristo e por Cristo que as bênçãos chegam até nós. Porque somente Jesus mereceu. Todas as bênçãos que chegam a nós, somente Jesus mereceu. Eu nunca merecerei nenhuma bênção, mas Jesus mereceu. Só Ele mereceu. Por isso que Jesus é digno do nosso serviço, da nossa dedicação, do nosso empenho, da nossa fidelidade, do nosso compromisso. Ele é digno. É porque Ele é digno. Algumas coisas a gente não entende, mas a gente faz porque reconhece a dignidade de Cristo. Tem coisas que nós fazemos porque Cristo é digno. Talvez eu não tenha vontade de fazer, mas Cristo ordena que eu faça. Portanto, Ele é digno da nossa obediência. No deserto somos agraciados com os milagres de Deus. Deus abençoou muito e tem abençoado muito a vida da minha família. Em especial, eu me lembro do período em que minha esposa estava grávida do nosso filho, do Mateus. Ele tem 21 anos. E no período que minha esposa estava grávida do nosso filho, eu tinha contraído rubéola. E eu tive contato direto com a Lucinéia, com meu esposo. E nesse período, doutor Auxílio, isso já há mais de 20 anos atrás, ele disse assim: olha, eu não posso negar e eu não posso deixar de dizer a você que a gravidez da sua esposa é de altíssimo risco, porque você teve contato com ela e você teve rubéola. E nós começamos a orar: Senhor, protege, guarda a vida do nosso filho. Ele disse assim: olha, a verdade é que seu filho pode nascer cego, ele pode nascer paraplégico, ele pode ter algum problema de saúde muito grave, ele pode nascer com deficiência mental, ele pode ter algum problema. E nós oramos e clamamos a Deus. Nessa época eu morava em Apuí, no Amazonas. Não foi fácil enfrentar esse tempo, mas como Deus foi tão gracioso, e como Deus nos deu um filho tão perfeito, um filho tão bonito, e um filho tão inteligente como ele é. Hoje já casado, nós temos uma netinha, e a gente olha para o nosso filho e diz assim: o nosso filho é memorial do Senhor, do milagre do Senhor. É o memorial do milagre do Senhor. O nosso filho é uma bênção na nossa vida. É membro da igreja presbiteriana, apoia lá, ajuda o pastor nos trabalhos da igreja, é um servo de Deus. A esposa dele também, a minha nora, a Vitória, uma serva de Deus também, firme na igreja, levando a nossa netinha, a Rebeca, para conhecer o Senhor Jesus. Então, o Mateus, na minha vida, da minha esposa, é o memorial do milagre de Deus, que Deus fez na nossa vida. Esses são os milagres. No deserto que nós enfrentamos, Deus pôs a mão de providência dele e nos abençoou de maneira maravilhosa. Cuidou de cada detalhe, de tudo Deus cuidou na vida e tem cuidado na vida do nosso filho, porque no deserto nós somos agraciados com o milagre do Senhor. Deus faz o milagre quando Ele quer. Deus faz o milagre como Ele quer. Deus faz o milagre para quem Ele quer, porque Ele é Deus. Mesmo que Ele não fizesse, eu o reconheço como meu Deus, que cuida de cada momento, de cada necessidade. Ele sustenta a vida da minha família. Os propósitos de Deus guiar o seu povo para o deserto. Nós vimos aí então 3 propósitos de Deus em guiar o seu povo para o deserto. Portanto, Deus guia o seu povo para o deserto, primeiro para revelar o estado espiritual dos crentes, o estado espiritual do seu povo. Segundo, Deus leva o seu povo para o deserto para aprender e ensiná-los a depender mais dele.
Nós temos que aprender a depender mais de Deus do que dos nossos recursos. A nossa carne, a nossa carnalidade tem uma tendência natural de pensar que nossos recursos são tudo. Cuidado, querido. O seu recurso não é tudo. Deus pode tirar o seu recurso de um dia para o outro e você não tem mais nada, porque Ele é Deus. Confiar na providência dEle. E também Deus nos leva para o deserto para nos agraciar com os seus milagres. Deus continua sempre mais a nos abençoar quando nos leva para o deserto. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, que precisa nos levar para o deserto. Se você é filho de Deus e filha de Deus, se você é povo de Deus, você precisa do deserto. Eu preciso do deserto. É ali que Deus revela que Ele é o nosso Deus e que cuida de nós. Que Deus nos abençoe por sua graça. Deus nos sustente diante dEle. E que quando Deus levar você para o deserto, ou se você está no deserto, que você possa pensar e meditar sobre o que nós, nessa noite, podemos meditar um pouco acerca do fato de que Deus tem propósitos abençoadores quando nos leva para o deserto. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Reverendo Luiz Carlos tem a palavra nesse instante. E gratidão pela oportunidade, Reverendo Luiz Carlos. Deus abençoe ricamente, querido.